Muito bem, bem-vindo a mais essa aula do curso de Hipnose Clínica. Nós estamos agora vendo o módulo de Terapia Cognitivo-Comportamental. Essa é a segunda aula. Na primeira aula nós vimos um resumo do que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, como ela começou, quais foram as influências dela, as inspirações dela, né? E como que a gente utiliza ela para identificar e mudar os sentimentos que geram... Perdão, como a gente utiliza ela para identificar a cognição, são os pensamentos, que vão influenciar os sentimentos, que vão influenciar os comportamentos. Então, agora, a gente vai entender um pouquinho mais disso e como fazer essa avaliação. Na TCC, a gente vai fazer uma formulação de caso. Se você for psicólogo, você pode fazer uma hipótese diagnóstica, né? Dependendo da situação, dependendo de qual a sua hipótese diagnóstica, essa pessoa vai ter que passar por um psiquiatra, por um neurologista, para ter essa confirmação. Se for o caso, se você for psicólogo e for esse o caso, você vai fazer uma hipótese diagnóstica e você vai encaminhar para um neurologista ou um psiquiatra especialista naquela área. Não encaminhe para um profissional que não seja especialista. Encaminhe para pessoas, tá? Converse com profissionais, conheça profissionais para que você possa dar boas indicações. Porque é comum, tá? É muito comum profissionais mal preparados. Na psicologia, na psiquiatria, na medicina, é muito comum e eu já passei por isso, tá? Eu sou autista, eu tenho diagnóstico de autismo, meus 3 filhos também têm, e o diagnóstico veio errado, passei por vários profissionais, o diagnóstico veio errado em várias situações, tá? Já identifiquei pessoas. Eu ainda não posso fazer uma hipótese diagnóstica, né? Eu ainda não tenho a minha formação em psicologia, ainda estou estudando. Eu não posso fazer uma hipótese diagnóstica, mas eu posso sugerir para a pessoa, eu posso dar uma sugestão. Olha, aparentemente, você aparenta ter este quadro. Então, eu recomendo este profissional, tá? Por quê? Para que a pessoa tenha, se você vai fazer a tua hipótese e a pessoa tenha a confirmação ou refutação por um profissional capacitado, ok? Então, conheça bons profissionais para indicar para o seu paciente. Não deixe que ele procure um por conta, porque o risco dele cair na mão de um despreparado é enorme. Se você não for psicólogo ainda, você não pode dar uma hipótese diagnóstica. Você pode fazer como eu. Você pode orientar a pessoa, dizer, olha, você tem as características desse transtorno, eu não estou habilitado para lhe dar um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, tá? Mas aparentemente você tem esses comportamentos. Então, procure este profissional que ele vai lhe dar o diagnóstico ou refutar, ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer agora a formulação de caso. Como que funciona a formulação de caso? A gente já viu como identificar ali como funciona essa tríade, né? Do cognição, sentimento e comportamento. Mas como identificar exatamente qual é essa cognição? É isso que a gente vai avaliar agora. Na formulação de caso, a gente vai identificar as crenças centrais ou nucleares, né? E as crenças intermediárias, tá? Em alguns casos, as crenças intermediárias são mais importantes para serem tratadas do que a crença nuclear. Já em outros casos, a gente vai focar na crença nuclear. E aqui, esse feeling você vai desenvolvendo com o tempo. Enquanto você não desenvolve, não se sente totalmente preparado, é aquilo que nós já falamos. Você vai buscar um orientador, né? Alguém que possa lhe dar uma orientação, alguém que possa lhe ajudar com isso, um mentor. É muito importante que você tenha um. As crenças centrais, elas são as crenças fundamentais da pessoa. E ela vai impactar a forma como ela vê o mundo, como ela percebe o mundo e como ela percebe as outras pessoas. Já as crenças intermediárias são crenças que surgem em situações mais específicas e elas são derivadas da crença central. Para a gente identificar isso, é importante a gente fazer um diagrama cognitivo. Esse diagrama, tá? Eu vou usar aqui, ó, vai aparecer aqui exatamente o que tem no livro que a gente está usando de base, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma crença de incompetência. É importante deixar bem claro que todo mundo tem crenças nucleares positivas e negativas. Quando elas são positivas, elas são benéficas. Quando elas são negativas, elas nos causam malefício. Mas todo mundo tem crenças positivas e negativas. A questão é o que se sobressai. Quando a pessoa chegou até você, as crenças negativas estão se sobressaindo, elas estão se destacando. E por que isso acontece? Bom,
Isso é uma construção, é um construto de várias camadas, tá? Desde que a pessoa nasceu, o ambiente em que ela esteve, a biologia do cérebro dela também pode interferir, e tem aquela questão, as informações que chegaram até ela, como o ambiente, tudo vai influenciar na criação dessas crenças positivas e negativas. Se ela tem mais crenças negativas, então é porque o ambiente, a criação, tudo que ela teve contato favoreceu o fortalecimento dessas crenças negativas. Se ela tem mais crenças positivas, é a mesma coisa. Ambiente, educação, tudo que esteve em volta dela favoreceu essas crenças positivas. A definição de crenças de Aaron Beck, exatamente como está no livro, tá? Crenças centrais ou nucleares são compreensões duradouras tão fundamentais e profundas que muitas vezes não são articuladas nem para elas mesmas. Os indivíduos consideram essas ideias como verdades absolutas. É como as coisas são. Então, para a pessoa tá, que tem aquela crença nuclear, o mundo é daquela forma, é daquele jeito. É como se ela estivesse usando um óculos, foi dado para ela um óculos que foi sendo construído ao longo do tempo, tá? E através desses óculos, através dessa lente, ela vê o mundo. Só que essa lente ela vai sendo suja com o tempo, é como se fosse sujando essa lente. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos tirar esse óculos da pessoa, vamos limpar essa lente e falar, tá aqui agora você vai ver o mundo de uma forma diferente, você vai perceber o mundo de uma forma diferente, o mundo e as pessoas. Então, uma pessoa que tem uma crença de incompetência, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma prova, ela vai fazer uma prova na faculdade, na escola, em qualquer lugar. Vai passar por uma avaliação na empresa e ela se sai bem. Se ela tem uma crença de incompetência, ela vai modificar, isso vai ser filtrado pela lente pela qual ela enxerga o mundo. Tá? Por quê? Ela vai olhar da seguinte forma: ah, eu sou incompetente. A prova estava muito fácil. Foi muito fácil. Todo mundo saiu bem. Não tive mérito. Ah, eu me saí mal. Se a pessoa saiu mal. É claro, eu sou incompetente. Tá? Então, assim, ó, é exatamente o que está aparecendo aqui, tá? É como a pessoa enxerga o mundo. Aquilo, é como as coisas são. Aquilo que se encaixa perfeitamente na visão dela, na forma como ela enxerga o mundo, vai passar sem nenhuma deformação. Aquilo que não se encaixa na forma que ela percebe o mundo, ela vai ter que adequar a forma de ver o mundo. Ela vai ter que adaptar aquilo à forma dela de ver o mundo. Nós vamos expandir a visão dela, a forma de perceber isso, para que ela consiga ver as coisas como elas realmente são, mudando a crença nuclear dessa pessoa. E agora a gente vai ver aqui alguns exemplos que o livro traz de crenças positivas, ok? Nós temos aqui as crenças nucleares de eficiência. Eu vou ler aqui novamente exatamente o que está no livro, tá? Sou razoavelmente competente, eficiente no controle, bem-sucedido e útil. Sou capaz de realizar razoavelmente a maioria das coisas, proteger-me e cuidar de mim. Tenho pontos fortes e pontos fracos, em termos de eficiência, produtividade e realizações. Tenho relativa liberdade. Fundamentalmente, estou à altura das outras pessoas. Tudo positivo aqui. De amabilidade, crenças nucleares de amabilidade. Sou razoavelmente afável, agradável, desejável, atraente, querido e interessado. Estou bem e minhas diferenças não prejudicam minhas relações. Sou suficientemente bom para ser amado pelas outras pessoas. É improvável que eu seja abandonado ou rejeitado ou termine sozinho. Também, tudo positivo. E as crenças nucleares de valor, ainda positivas. Sou razoavelmente digno, adequado, moral, bom e generoso. São crenças positivas. Agora a gente vai ver esses mesmos exemplos, como seriam esses exemplos de forma negativa. Por exemplo, tá? A gente tem as crenças nucleares de desamparo. Não consigo fazer as coisas. Sou incompetente, ineficaz, incapaz, desamparado, inútil e carente. Não consigo lidar com as coisas. Não sou capaz de me proteger. Sou incapaz, fraco, vulnerável, não tenho saída, não tenho controle da situação e provavelmente vou me machucar. Sou inútil comparado aos outros. Sou inferior, um fracasso, um perdedor, defeituoso, inútil. Não sou suficientemente bom em termos de realizações. Não estou à altura dos outros. Perceba que essas crenças nucleares de desamparo são muito comuns durante um processo de depressão, quando a pessoa abriu um quadro de depressão.
ou também ou até de ansiedade. Crenças nucleares de desamor. Sou alguém impossível de ser amado, desagradável, indesejável, pouco atraente, chato, sem importância e dispensável. Não vou ser aceito ou amado pelas outras pessoas porque sou diferente, sou um nerd, sou mau, defeituoso, não sou suficientemente bom, não tenho nada a oferecer e tem alguma coisa errada comigo. Certamente serei rejeitado, abandonado e ficarei sozinho. E aí, identificou alguns dos seus pacientes com crenças como essa? Crenças nucleares de desvalor. Sou imoral, moralmente mau, um pecador, desprezível e inaceitável. Sou perigoso, tóxico, louco e mau. Não mereço viver. Tá? Então é o seguinte, ó, aqui a gente tem opostos, as crenças positivas e as crenças negativas. Então, crenças de amabilidade e crenças de desamor. Né? Crenças de valor, crenças de desvalor. Elas são diametralmente opostas. Elas estão em lados diferentes, em lados opostos. E em uma, a gente tem pessoas que têm uma vida funcional, em outro, a gente tem pessoas que têm uma vida disfuncional, com muito sofrimento, que desenvolvem transtornos. Transtorno, ele causa um sofrimento. Então, a gente tem que trabalhar essas crenças para que interrompa esse sofrimento, diminuindo os efeitos do transtorno ou eliminando ele completamente. Agora a gente vai ver um diagrama, e é importante que você construa esse diagrama junto com o seu paciente, tá? Desenhe, rabisque ali, ó, explique para ele como funciona e crie o diagrama dele. Ah, mas esse diagrama tem que ficar completo numa sessão? Não, ele não precisa ficar completo em uma sessão, porque na primeira sessão o teu paciente não vai lembrar de tudo. Ele vai ter que enfrentar as dificuldades do dia a dia para construir esse diagrama junto contigo. Você vai entregar para ele, você pode ter esse material impresso ou não, e vai preenchendo, e ele vai terminando de preencher em casa, como tarefa, né, para casa, e ele te traz na sessão seguinte. Então aqui, ó, uma crença de incompetência, né? Exatamente isso que você está vendo aqui é o que está no livro, tá? Dificuldade de ler um texto. Sou incompetente. Mas é normal ter dificuldade de ler um texto. Se você pegar um texto acadêmico, um texto científico, é pesado, é maçante. Por isso que muita gente não gosta de ler artigos científicos. Porque é desgastante. Você precisa de um esforço mental grande para ler e interpretar. Ler é muito fácil. Entender, interpretar é que é o difícil. Então aqui, ó, você vai deformar isso para encaixar na sua na sua crença de incompetência. Pensando em pedir um empréstimo no banco. Por quê? Porque eu sou incompetente, porque eu me endividei. Ó, sessões com o cliente correram bem, mas é porque ele está querendo me agradar. Aqui, ó. Aqui é uma crença, pode ser uma crença do terapeuta. Terminei a leitura do texto, mas demorei muito tempo. Ele vai adaptar para encaixar na crença dele, porque é como ele consegue enxergar o mundo, e você vai ter que deixar bem claro. Hoje, você, paciente, não tem condições de ver o mundo de uma maneira diferente. O que eu vou fazer é limpar a lente dos óculos que você usa para que você consiga enxergar o mundo como ele realmente é. Resolvi um diagnóstico ambíguo. Né? O que a gente mais vê é terapeuta sentido incompetente, com crença de incompetência. Eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu não sei como lidar, eu sou ruim. Resolvi um diagnóstico ambíguo. Isso não entra na minha crença. Terminei a papelada. Não entra na minha crença. Algumas das coisas eu simplesmente não consigo ver, eu não consigo dar o foco que elas precisam. Eu não consigo ver a minha competência. Eu só consigo ver aquilo que eu sou incompetente, que encaixa muito bem. Porém, tem aquelas coisas que mostrariam uma competência e as quais eu vou transformar, eu vou modificar elas de uma maneira que elas se encaixam na minha crença de incompetência. Tá? E é isso aqui, você vai fazer esse diagrama junto com o seu cliente. Tá? Eu vou deixar aqui, vou mostrar aqui um outro material também, que eu tirei de um livro, é um livro com uma abordagem mística, mas essa ferramenta é fantástica e ela tem uma justificativa científica para funcionar, tá? Esse livro é um livro, como é que era o nome do livro? Se não me engano, era Colocando o Segredo em Prática, baseado naquele livro O Segredo e tal. Enfim, era uma explicação de como colocar as técnicas do livro em prática. Essa abordagem, tá aparecendo aqui agora, você vai fazer o seguinte,
Você vai fazer um exemplo com o teu paciente, você vai entregar esse material para ele ou mandar ele imprimir, se você atender online, atender longe, vai mandar ele imprimir ou escrever numa folha, e ele vai fazer assim, ó, as crenças automáticas dele, tá? As crenças nucleares ou as crenças secundárias, né? Ele vai colocar, queimei a comida. Nossa, como eu sou um péssimo cozinheiro, sou um péssimo pai de família. Ele vai anotar lá. Tô me sentindo mal. Por quê? Por que eu tô me sentindo mal? Tô me sentindo mal de manhã porque eu me sinto frustrado. Me sinto frustrado. Ele vai anotar tudo que é negativo, porque é muito mais fácil anotar o que é negativo. Só que você, junto com ele, você vai modificar isso. Você vai fazer alguns exemplos, pegar uns 4 ou 5 exemplos com ele, fazer com ele na terapia, na sessão, e já vai modificar. Você vai modificar isso de uma forma que esteja no presente, que seja positiva e que não seja mentira. Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa quer emagrecer, ela te procura para fazer terapia para emagrecer. Você vai identificar o porquê ela quer emagrecer. Na verdade, ela não quer emagrecer. Ela quer algo além do emagrecimento. Ela quer um benefício que o emagrecimento vai trazer, tá? É o que a gente chama de segunda camada, ou indo mais profundo. E na próxima aula a gente vai ver isso bem detalhadamente. A pessoa te procurou para emagrecer. Você pode olhar para ela, você pode pedir que ela vá na frente do espelho, se olhe no espelho e diga: eu tenho um corpo esbelto e bonito. Mas ela não está satisfeita com o corpo dela. Então, essa afirmação positiva é verdadeira? Ela vai colocar ali: estou gordo, estou gorda. Tenho um corpo esbelto e bonito. Seria o contrário de forma positiva, né? É verdadeiro? Não, não é. Então ela não vai se sentir bem com aquilo. O que seria verdadeiro aqui? Estou no caminho correto para alcançar um corpo esbelto e bonito. Isso é positivo, é verdade, porque ela te procurou para fazer um processo de emagrecimento, então ela está no caminho. Ela está, exatamente agora, ela está nesse caminho. Ela não tem um corpo esbelto e bonito, mas ela está no caminho. Esse diagrama também é interessante, tá? E ajuda muito a pessoa para identificar os padrões de pensamentos negativos, a cognição negativa, e modificar ela para uma forma positiva. Então ela comeu demais. Eu como demais, exagero demais as refeições. Me sinto muito satisfeito quando consigo me controlar durante uma refeição. Isso é verdade? É verdade. Mas ela já conseguiu se controlar? Talvez não, talvez sim. Ela vai se sentir satisfeita e feliz e bem consigo mesmo se ela conseguir se controlar? Vai. Então, nós estamos invertendo, pegando aquilo. Me sinto mal por comer demais. Me sinto satisfeito quando consigo me controlar durante uma refeição. É positivo, é presente, é no presente e é verdadeiro, não é uma mentira. Então você vai fazer uns 4 ou 5 exemplos, tá? Isso pode ser para finanças, para relacionamento, para qualquer coisa, tá? É um diagrama bem interessante e bem importante também. Você vai identificar os pensamentos negativos, você vai transformar em pensamentos positivos, e você vai mandar aquela note, 40, 50, e você vai dizer, você precisa anotar 50 frases negativas aqui. Mas eu não consigo pensar. Você tem uma semana, 2 semanas, deu o tempo que ela precisar. Você fala, preciso disso. Você vai ter que fazer isso. Não precisa ser a qualquer momento. Não precisa ser em um momento específico. Mas veio um pensamento negativo, tá se sentindo mal? Opa, beleza, tá se sentindo mal, tá tendo um comportamento negativo? É porque teve um sentimento negativo e teve um pensamento negativo. Qual que é esse pensamento? Você vai ensinar ela a identificar também durante o dia a dia, ela vai anotar e depois ela vai ter que transformar tudo isso de forma positiva. Mas ela não vai fazer de forma correta. Ela vai fazer errado. Ela vai fazer no passado, ela vai fazer no futuro, ela vai fazer de uma maneira que não faça ela se sentir tão bem. E você vai ter que corrigir isso, tá? Sim, você vai ter que corrigir. Você vai pedir para ela, me mande, você vai redigitalizar, você vai digitar de uma forma, digitalizar de uma forma, editar de uma forma positiva, que faça a pessoa se sentir bem e no presente. E aí você vai dizer assim, agora você vai ler todas as frases positivas. Em qual horário você vai ler? Você vai construir esse diagrama junto com a pessoa e você vai identificar os padrões, tá? Você vai estruturar
a cognição dela e você vai começar a modificar isso. Ela vai dizer, eu vou ler em tal horário. Você pode recomendar, você pode dizer, ó, você pode ler antes de dormir, você pode ler no início da manhã. Eu sempre recomendo que a pessoa leia no início da manhã, tá? Para que ela já tenha aquele pico de ânimo no início do dia. Vai dar certo todos os dias? Não. Ela vai ler todos os dias? Não. Ela vai falhar. E aí, você, terapeuta, vai dizer, olha, não recebi hoje, você não mandou mensagem dizendo que leu. O que aconteceu? Ah, eu li, mas esqueci de mandar mensagem. Ah, ok, perfeito. Ah, eu não li. Tá, e o que aconteceu? Por que você não leu? Ah, esqueci. Olha, é importante que você leia. Lembre-se que a terapia é 30% aqui e 70% em casa. Você vai começar a jogar essa responsabilidade para ela. E a partir de um certo momento, você não começa mais a ser amigo dela. Você deixa de ser muito acolhedor e você começa a ser o adulto. Você começa a exigir. Olha, João da Silva, a partir de agora, você vai ter que ler. É sua responsabilidade. Como você fala, como você tem que falar com uma criança às vezes. Você olha nos olhos dela, você se abaixa na altura dela, olha nos olhos e fala: "Isso aqui não está correto. Você precisa arrumar o seu quarto. Agora é hora de arrumar o seu quarto." Firme e forte. Essa pessoa, ela é uma criança nesse momento, né? E a gente vai falar com ela como um adulto. Agora você precisa fazer essa atividade. Ok? É claro que no começo a gente não vai ser assim, né? A gente vai ser mais acolhedor. Depois de acolher, depois que a pessoa tiver uma boa confiança em você, você começa a cobrar as coisas dela. Então, esses são os dois diagramas fundamentais, tá? Esse diagrama das frases não está no livro, tá? Ele está naquele outro livro, que é um livro com abordagem mística, mas ele tem um embasamento, essa ferramenta tem um embasamento científico porque funciona. E é a mesma estratégia do diagrama que a gente viu ali que está no livro, tá? O diagrama de crenças nucleares. Só que esse segundo diagrama normalmente acaba sendo um diagrama de crenças secundárias que derivam da crença nuclear. Por isso que é importante a gente identificar a crença nuclear e as crenças secundárias. Fazendo um resumo aqui agora, tá? A gente vai fazer um resuminho de como como funcionam as crenças. A crença nuclear é aquela coisa rígida, intransigente, ela é fixa. E dela vem as crenças intermediárias. E as crenças intermediárias, ela tem regras, atitudes e pressupostos. Por exemplo, o livro traz o seguinte exemplo do leitor E, que tem dificuldade de ler, que está ali no diagrama que a gente viu. Ele tem a dificuldade de ler e qual que é a atitude? Baseado nas crenças, a crença central dele é de incompetência. As crenças secundárias, elas podem ser várias. Então, elas vão ter as crenças intermediárias, secundárias, no caso, elas vão ter uma atitude, uma regra e um pressuposto. Qual que é a atitude? É terrível falhar. Qual que é a regra? Devo desistir se um desafio for muito grande. Qual o pressuposto? Se eu tentar fazer alguma coisa difícil, vou fracassar. Se eu evitar fazê-la, vai ficar tudo bem. Se isso é ruim, logo, se eu fizer isso, ou seja, a pessoa deixa de fazer, ela deixa de ter as experiências que ela deveria ter. Então, tá entendendo? Aqui você deve estar começando a entender já como o diagrama 2 se aplica bem nas crenças secundárias, como a gente falou ali, né? Ele é fantástico para identificar as crenças secundárias. É terrível falhar. Você vai começar a mudar. É muito bom. Me sinto muito bem quando consigo realizar algo. É terrível falhar. Me sinto muito bem quando consigo realizar algo. Você vai mudar essa cognição na força, no tranco. Você vai mudar ela no tranco, tá? A terapia é isso. A TCC principalmente é isso. Você identifica e vai mudando os comportamentos no tranco. Você vai forçando comportamentos, vai forçando uma cognição para que você mude todo esse contexto, toda essa tríade. Então, é terrível falhar. Me sinto muito bem quando consigo realizar algo. Entendeu? Um resumo de como funciona crença nuclear. Ela é uma base sólida. As crenças secundárias são várias, mas elas são muito mais fáceis de se alterar. Por isso que quando, às vezes, trabalhar a crença secundária, como a gente comentou,
é muito mais eficiente do que trabalhar as crenças nucleares. E você vai identificar cada caso. Identificou as crenças secundárias, você começa a mudar a cognição. Aos poucos, elas vão mudando a crença nuclear. Porque é uma série de experiências que a pessoa vai tendo, tá? Ela tem uma capacidade de enxergar o mundo, baseado nas experiências, em todas as informações, em todos os estímulos que chegaram até ela naquele momento. Agora, você está colocando novos estímulos que não estão. Se a gente fosse definir bem, tá? Eu colocaria da seguinte forma: a crença nuclear está aqui, cheia de estímulos que ela recebeu ao longo da vida. Ela está recebendo outros estímulos, né, cognitivos, ah, através das crenças secundárias. Você está mudando as crenças secundárias. Essa crença nuclear, talvez a gente não possa dizer que ela vai diminuir. O que vai acontecer é que você vai colocar mais informações e ela vai aumentar. Só que ela vai aumentar com informações de qualidade, com informações diferentes, com crenças secundárias positivas. Então a gente vai. É um construto, né? Como eu comentei, é uma camada, são camadas e camadas que vão formando a crença nuclear. Então a gente está formando uma crença nuclear maior, com mais informações, para que essa pessoa vá aos poucos modificando. Essa crença nuclear vai passando a ser positiva. E toda aquela parte negativa se torna pequena diante do positivo. Ela continua tendo crenças nucleares negativas? Sim, ela vai continuar tendo. A questão é, o que se destaca? Nós, terapeutas, queremos que as crenças positivas se destaquem. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, entra no grupo do WhatsApp ou manda ali para mim no grupo do WhatsApp. Comenta aqui o que você achou, tá? Aquele nosso combinado, sempre uns comentários aqui. Se você puder colocar comentários para dar aquela força, aquela ajuda, vai ser muito legal. Deixa uma curtida, deixa um like, tá? Se você não gostou, deixa o dislike e diz aqui o porquê que você não gostou, tá? As opiniões são sempre bem-vindas. A gente não cresce com elogios, a gente cresce com as críticas. Então, deixa a sua crítica, sempre com respeito, né? Mas deixa aqui a sua crítica, o seu comentário, o seu elogio, o que você quiser. A gente se vê na próxima aula.